E o meu propósito é ajudar você e eu a percebermos o seguinte: nós estamos adorando mais a Deus ou a nós mesmos? Porque essa é uma pergunta importantíssima. Eu não sei se você sabe, mas na forma como você louva, no tipo de música que você louva a Deus, você pode estar adorando mais a você, não a Deus. Então, esses princípios que eu quero passar aqui para você nessa ocasião. Abra sua Bíblia, em 1 Crônicas, capítulo 15. Eu vou aqui colocar os tópicos apenas nos slides e nós vamos ler na Bíblia, ok? Eu vou ler aqui a tradução que eu escolhi, que é a que eu estou lendo atualmente, é a King James atualizada, ok? Então, se você notar alguma diferencinha. Vamos então para o primeiro princípio que nós aprendemos aqui sobre adoração. Primeiro, antes de entrar em Crônicas, eu vou apresentar aqui para você alguns princípios. O primeiro princípio é aquele que Jesus ensinou em João 4, 23, 24, Eu não vou ler o texto agora, vocês conhecem, ele diz assim, que a adoração a Deus, a adoração que ele procura, é a adoração em espírito e em verdade. Duas coisas você vê aí. Primeiro que a adoração tem que ser a nível espiritual e depois ela tem que ser verdadeira. A nível espiritual, quando Cristo fala que a adoração é em espírito, naquele contexto ele estava tendo um diálogo com uma mulher samaritana. Os samaritanos achavam que Deus deveria ser adorado aonde eles estavam, na região ali de Samaria. Os demais do povo de Deus achavam que era em Jerusalém. E Cristo argumenta o seguinte, veja, vem a hora. Na verdade ele diz assim, o Pai, ele está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, adorar a Deus em espírito é você permitir que o Espírito Santo desperte no seu interior o desejo de adorar a Deus aonde quer que você esteja. Ou seja, Jesus adorava a Deus na sinagoga, como lemos em Lucas 4,16, mas a adoração ia além da sinagoga. Então, adorar a Deus em espírito não é você ser um adventista no sétimo dia. É você ser um adventista do sétimo dia, em qualquer dia da semana, onde quer que você esteja. E você que é um cristão de uma outra denominação, ser cristão não é ser cristão no domingo apenas. É você levar o cristianismo com você para onde você estiver. Então o que Cristo fala? Adorar a Deus em espírito é mais do que adorá-lo dentro da igreja. Envolve também, tá? Você não pode ir para o extremo dos desigrejados que dizem que não é importante ter igreja. Pessoal que está viajando na maionese. Mas você tem que entender o seguinte, a adoração a Deus aqui é uma partezinha daquilo que deve ser a nossa vida de adoração. Então essa é a adoração em espírito. Você adora a Deus daqui de dentro e tanto na igreja quanto fora dela. Isso que Cristo vai ensinar. E ele fala também que a adoração é em verdade. O pluralismo religioso é falso. É mentira. A ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus é mentira. É óbvio que em todos os lugares, irmãos, há filhos de Deus. E eu garanto para vocês, no meio pagão, há mais filhos de Deus sinceros do que muitos que estão aqui dentro. Porque Cristo falou em Mateus 13, que na igreja tem o trigo e tem quem mais? O joio. Então aqui eu não estou questionando sinceridade e nem a salvação de ninguém. Mas o fato é que Jesus não reconhece que todos os caminhos conduzem a Deus. Muito pelo contrário, ele é muito dogmático, diríamos assim, em relação a isso. Em João 14,6 ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então existe sim uma forma de adorar a Deus que é verdadeira e outra que é falsa. Não tem como, Duas coisas, isso é filosófico. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então uma vai excluir a outra, isso é bem evidente. Então esse é o primeiro princípio que temos que ter em mente. O segundo princípio, e agora já vamos entrar aqui em 1 Crônicas. O primeiro princípio de adoração que aprendemos aqui em Crônicas é de que a adoração estruturada pelo rei Davi, sobre a inspiração do Espírito Santo,
Essa adoração, primeiro, ela é ordenada e reverente ao mesmo tempo. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 15, versos 2, 12 e 13. Eu vou ler aqui para você na King James atualizada. Então, determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas. Porque Yahweh os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem para sempre. Aqui ele entendeu uma importante lição: não se cultua a Deus de qualquer jeito. Ele estabeleceu pessoas com funções específicas na adoração. E os levitas eram aqueles que poderiam realmente transportar a arca, porque eles foram incumbidos por isso. Um Deus santo é quem define como ele pode e deve ser adorado. Não é você e não é eu. E não sou eu. Versos 12 e 13. Vós sois os líderes e chefes das famílias dos levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahweh, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Devido ao fato de não teres conduzido a arca na primeira vez, a ira de Yahweh, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. E, infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Davi entendeu a lição. Eu não adoro a Deus do meu jeito. Eu não adoro a Deus do jeito que eu gosto. Eu não devo escolher os hinos do inário que eu mais gosto. Eu tenho que pensar: Deus está gostando disso? Ou será que Deus já não está enjoado de me ouvir cantar a mesma coisa todos os dias? Então eu tenho que me preocupar com Ele, no desejo dEle, não é o meu. E Davi entendeu isso. Então esse é o primeiro princípio. Ele organizou para que o culto fosse realizado pelas pessoas que receberam essa função específica. E aqui diz que eles deveriam ser o quê? Ele até chamou eles e os exortou a se santificarem. O que é isso? Aquele responsável pelo culto tem que estar separado para aquela função. Ele tem que estar de acordo com aquela função. Então não importa quem seja. Se ele passou a defender, por exemplo, uma doutrina antibíblica, ele tem que ser tirado da função até ele se arrepender e depois ele voltar. Ok? Segundo princípio, com muita alegria. Muitos de nós confundimos reverência com tristeza e depressão no culto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Um culto reverente não é um culto morto. O que diz esses textos aqui? Versos 16 e 28. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos, que havia entre eles, de cantar melodias. O que está escrito aqui? Alegres. Vamos parar de cantar música de funeral, irmãos? Um pouco? Vamos deixar a música do funeral pro funeral, né? Que já é um momento muito triste. A vida já tem muitas tristezas, então vamos cantar músicas de funeral quando for um funeral, né? Melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos. Verso 28, olha como não é qualquer alegria. E toda a nação de Israel acompanhou a arca de Yahweh com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e de harpas. Então esse é um outro princípio musical. Deus quer um culto alegre. Reverência não é sinônimo de mornidão espiritual, não confunda as coisas. E Paulo fala em Filipenses 4:4, não é? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu não estou dizendo que o cristão tem que ser feliz às 24 horas do dia. Não tem como num mundo de pecado. Mas veja, quando você vem para a igreja e você sabe que você foi justificado pela fé em Cristo. Você sabe que os teus pecados foram perdoados. Você sabe que o outro Consolador, que é o Espírito Santo, te acompanha na tua jornada até a volta de Cristo. Você vai ser triste? Tem uma coisa errada.
E aí quando cantam a música, vinde povo do Senhor, você está assim, vinde povo do Senhor. Parece que estão enfiando uma faca no seu estômago que você não consegue cantar com alegria. Então tem um problema mais estrutural aí dentro de você e de mim também, eu me coloco no lugar. Tem questões emocionais envolvidas também, tá, irmãos? É óbvio. Tem questão de personalidade? Tem. Cada pessoa canta de um jeito, né? Uns têm mais timidez, não é isso que eu estou dizendo. O que vem de dentro de você? Eu também tenho timidez para cantar, eu não canto nem sozinho praticamente, porque é uma vergonha, né? Mas eu tento, pelo menos fazer da música uma oração sincera para Deus, dizendo aquilo que eu realmente estou sentindo. É um esforço, tem que fazer um esforço, especialmente nós que não nascemos da igreja e tivemos, como eu no meu caso, tive um gosto musical corrompido. Primeira vez que eu me deparei com música, as mais leves que eu escutava era Metallica e Sepultura. Então meu gosto musical é corrompido. Então é um esforço que eu tenho que ter sempre para melhorar isso. E vale a pena. Te digo por experiência. Então você tem que cantar a Deus como oração. Se você ficar cantando a Deus, aquela coisa, você não está agradando a Deus. Você não está trazendo benefício para a sua vida, nenhum benefício. Ok? Então, reverência não é sinônimo de funeral. Quarto princípio musical. A música na Bíblia é sim acompanhada de instrumentos. Eu espero que depois desse texto você não fique mais discutindo e falando essa coisa que ficam por aí falando. Tem que ter percussão ou não tem que ter percussão na igreja? Pelo amor de Deus, não entra mais. Eu não tenho, minha tolerância já é zero com esse tipo de assunto. Eu nem entro mais nesse tipo de assunto. Ok? Então vamos ler aqui, só para você ter uma ideia. No verso 16, eu li, Davi também ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. E aí, no versículo 28, também a menção de trombetas, cornetas, repete, símbolo, lira e harpa. Deixa eu mostrar uma coisa breve aqui para você. Não sei se vocês estão conseguindo ler, pelo tamanho da letra. Estão conseguindo? Então, você vê aqui uma variedade instrumental no culto. Eu não coloquei aqui, queridos, todos os instrumentos usados nos cultos, porque os salmos têm outros instrumentos a mais, tá? Mas aqui eu coloquei o que está em Crônicas, que é o capítulo que nós estamos aqui analisando brevemente. Então, você vê no culto de Israel instrumentos de corda, como liras e harpas, A lira é parecidinha com a harpa. Instrumentos de sopro. E você vê instrumento percussivo. O símbolo era uma espécie de prato de metal, que você batia um no outro. Então isso é percussivo. O instrumento percussivo, ele está presente, por exemplo, nos salmos sabáticos. Eu coloquei ali a partir do 90, é um erro de digitação, tá? O salmo sabático é, se não me engano, a partir do 92, tá? O salmo 92. O salmo sabático era o salmo cantado no sábado, tá? E você vê nos salmos sabáticos que existia o símbolo e até o tamborim. Então, até hoje eu não vi nenhum comentarista que me convencesse de que por ser sábado, por ser o templo, então alguns salmos não eram cantados no templo porque tinha percussão. Sinceramente, vou ser muito franco, para mim isso é ridículo. Tá? Imaginar que uma parte do inário de Israel não era tocado na igreja porque tinha percussão. Pelo amor de Deus, não tem lógica um negócio desse. Tá? Então o problema, meus irmãos, gravem isso na cabeça de vocês, nunca vai ser o instrumento musical, é o indivíduo que está tocando ele. Porque se o indivíduo, irmãos, for convertido, ele vai tocar bem o piano, a percussão, o instrumento de corda. Agora, se ele não é convertido, irmãos, até o violão ele toca errado. Então tira essa coisa da tua cabeça. Ok? É óbvio que eu tenho que cuidar da imagem religiosa também. Eu não vou colocar aqui no centro da plataforma
um instrumento percussivo, ocupando o centro no lugar do púlpito, que é a palavra de Deus. Eu tenho que cuidar da imagem religiosa, eu tenho que passar para a igreja o quê? O centro do culto não é nenhum instrumento, não é a percussão, não é o piano, não é o violão. O centro do culto é a palavra. Então, quando a pessoa entra na igreja, ela tem que entender aqui, opa, o centro realmente é a palavra de Deus. E os instrumentos ficam no seu devido lugar. Então, nós cuidamos da imagética, da imagem religiosa, né, o que está sendo transmitido, mas também não vamos para o outro extremo, que nós vamos ter que assumir, então, que até o salmo sabático não era cantado no sábado porque tinha percussão. Pelo amor de Deus, não faça mais um negócio desse. Quinto princípio musical, o uso dos salmos. Olha que interessante, queridos. Na adoração a Deus, os salmos eram muito utilizados. Nós precisamos como igreja, os nossos músicos, né, precisam fazer mais músicas com base nos salmos. É o projeto que o Daniel Lide fez dos salmos, isso é muito importante, nós temos que ter mais esses projetos. A música tem que ser bíblica. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 16, de 1 Crônicas. Então aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahweh, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Então os salmos faziam parte do culto, e olha que curioso, eles continuaram fazendo parte do culto no Novo Testamento. Paulo chega a falar em Colossenses 3,16 e Efésios 5,19, ele tem uma expressão muito interessante. Cantar com salmos, entoar salmos e cânticos espirituais. Eu não sei se você atentou para essa expressão cânticos espirituais. Aqui tu vai responder uma questão. Meus amigos, eu não vou entrar nesse detalhe agora, tá? Porque não é meu propósito e não é a minha área também. Mas só para dizer para você uma coisa, eu não vejo na Bíblia nenhum ensinamento de que você tenha que ouvir só música religiosa, né? A música é uma expressão dos anseios da alma, e há momentos que você tem anseios religiosos, há momentos que você tem anseios românticos, e há momentos que você tem outros anseios, então você pode expressar esses anseios de outras maneiras. E eu creio que se nós nos guiarmos por Filipenses 4:8, nós vamos aprender a escolher boas músicas, bons filmes e tudo mais. Só que nós não podemos misturar as coisas aqui. Quando há a expressão cântico espiritual ali no texto bíblico, eu não consigo ver essa mescla de música secular com religiosa. Eu não consigo ver essa mescla. Eu não sou contra, você quer escutar, e eu também gosto, por exemplo, como que um bom gaúcho não vai escutar uma música gaúcha? É impossível, né? Nem é um gaúcho verdadeiro, é um gaúcho Nutella, né? Agora, queridos, eu particularmente, eu não consigo ver lógica em eu pegar um ritmo gaúchesco e colocar uma letra do Inário. Então, para de ouvir essas coisas aí, rock evangélico, pagode evangélico, pelo amor de Deus. A expressão está ali, ó, cântico espiritual. Eu não sei se eu sou muito pecador e os outros são muito santos, mas, por exemplo, dependendo do som que eu escuto, porque eu ouvi muito lixo no passado, eu lembro direitinho, ó, essa guitarra aqui é do Metallica, essa aqui é do Sepultura, não, esse aqui é o jeito do Iron Maiden, esse aqui me lembra o Black Sabbath. Não dá para misturar as coisas, irmãos. Eu não estou aqui sendo um fanático, tá, entendeu? Quer dizer que eu tenho que escutar só música da igreja. Não é isso. A música é uma expressão do quê? Dos anseios da alma. Então tem momentos que você vai querer louvar a Deus, tem momentos que você quer expressar o romantismo, tem momentos que você quer expressar uma brincadeira, não tem problema, não é isso. Agora, não misture as coisas, porque fica meio esquisito. Um pouco a tua mente está na sua vida, na sua adolescência, na sua infância, um pouco está em Deus, um pouco está lá, um pouco está aqui. Eu não questiono a sinceridade, tá, das pessoas que aceitam isso, especialmente os de fora. Tem casos de conversão muito bonitos.
E eu admiro muito. E eu sei que Deus, ele atua no ser humano de acordo com o que o ser humano pode oferecer para Deus. Eu conheço, por exemplo, músicos que se converteram a Jesus Cristo. E eles até hoje têm produções musicais de heavy metal para Jesus. Eu não estou dizendo que isso é certo, mas eu não posso julgar a sinceridade desse cara. Porque para mim é o seguinte, esse cara veio de lá, do fundo do poço, escutando Black Sabbath, Sepultura, Nirvana e por aí vai. E aí esse cara aceitou a Jesus. No momento, é o que de melhor há para ele oferecer para Jesus. Deixa que Jesus trabalhe e transforme ele. Ok? Então não critique esse irmão. Agora, aquele que já sabe do assunto e quer misturar as coisas, ele está viajando na maionese. Ele está querendo justificar o seu gosto corrompido com uma roupagem religiosa. Então, respeite, você vê esse pessoal do heavy metal que se converteu para Jesus, está numa igreja, respeite essa pessoa. Ele está no processo dele de crescimento. Você entendeu? Você foi criado na igreja, você não tem dificuldade com música, ele tem. E Jesus aceita a sinceridade de coração dele. Olha um cara que eu admiro demais, que eu gosto. Aquele cara que era o vocalista do Raimundos. Mas eu gosto daquele cara demais. Eu gostava das músicas dele lá na minha época de adolescência, mas ele se converteu a Cristo. Você não pode questionar a sinceridade de coração e o poder de Jesus na vida de um cara desse. Esse cara abandonou as drogas pela atuação de Jesus na vida dele. Então deixa que Deus trabalhe na vida dele, de acordo com aquilo que ele está podendo oferecer ao Senhor. Agora, quando tem um camarada que nasceu aqui dentro e fica defendendo algumas coisas que são indefensáveis, esse é viajão mesmo. Agora, deixa Deus trabalhar na vida dessas pessoas. Olha a história desse cara, que história espetacular de conversão, de fidelidade a Jesus. Ele abandonou a carreira dele, né, conhecido para seguir a Cristo. Então esse é um cara que eu admiro e torço pelo crescimento espiritual dele, não tenho dúvida da salvação de um cara desse, tá? Outra coisa que você vê na adoração é a variedade da música. Isso aqui é importante, gente. Deixa uma coisa para vocês. Esse é um dos princípios musicais mais importantes que nós negligenciamos como um todo. No verso 23, olha o que Davi diz. Erguei ao Eterno um cântico novo. Eu tenho absoluta certeza por esse texto e também pelo Salmo 96:1. Deus não aguenta mais ouvir as músicas que nós cantamos na igreja. Ele não aguenta mais. Mais de 95%, ele não aguenta mais. É muita enjoação. É muito repeteco. É tipo aquela criança que fica, você já deu a resposta para ela e ela fica, pai, 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 pai. Ali. Não, Deus não aguenta mais esse negócio. Então você tem que entender uma coisa, quando nós ficamos cantando sempre as mesmas músicas, porque nós gostamos, mas é o que a igreja conhece. Ué, aprendeu uma música nova, né? Você não está demonstrando preocupação com os ouvidos de Deus. Você está demonstrando preocupação com o seu gosto pessoal, mas a adoração não é para nós, irmãos, é para Deus. Então antes de escolher um hino para cantar no seu culto familiar na igreja, pense, qual foi a última vez que nós cantamos esse hino? Bom, foi meio recente, vamos partir para outros, porque um princípio musical importante aqui é que o cântico seja novo. Deus não aguenta mais. Nós não podemos pensar que porque é Deus e é perfeito, ele não perde a paciência, ele perde. A perfeição dele está por ele ter sentimentos. Leandro, mas eu não sei essa música, não importa, aprende. Eu não conhecia essa música hoje, cantada aqui do culto, olha que bacana. E fui me esforçar, e um dia eu vou aprender ela. Então, temos que aprender. Cântico novo, tá, irmãos? Isso é um outro princípio. 7º princípio, as orações não repetitivas.
Não havia no culto só um tipo de oração. Não havia. Tá? Olha o que diz, por exemplo, o verso 4. Ó. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahweh, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Yahweh, o Senhor Deus de Israel. Então, 3 tipos você vê aqui, pelo menos, de orações, né? Petições, orações que você pede algo a Deus, ações de graças, orações de gratidão e louvor, orações de elogio a Deus, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Então, olha, havia uma diversificação tanto instrumental, não é, como nós vimos, quanto na oração. Então, nós temos que ter isso. Nos nossos cultos, nós temos que ter momentos em que nós oremos pedindo, momentos em que oramos agradecendo e momentos em que nós oramos elogiando a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz a nós. Se não tivermos essas 3 formas de oração no culto, o culto é incompleto. Simples assim. 8º princípio. O culto é teocêntrico e não antropocêntrico. Isso aqui é muito importante nessa era de hoje. O que é um culto teocêntrico? Que tem Deus, teos, Deus como centro. E antropocêntrico, do grego antropos, né? Ser humano, tem o ser humano como centro. Eu não sei se vocês pararam para analisar, mas a maior parte dos cultos cristãos, e eu falo isso em praticamente todas as igrejas, está muito mais antropocêntrico do que teocêntrico. Tá errada a coisa. Você está deixando que a filosofia humanista molde a sua forma de adorar a Deus? Isso é perigoso. Na Bíblia, a ênfase do culto é Deus. Olha, por exemplo, aqui, queridos, os versos 8 a 12. Presta atenção. Veja se isso é um culto ou se isso é uma música antropocêntrica ou teocêntrica. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, não é o meu nome, não são as minhas crises existenciais, é Ele. Proclamai os seus feitos entre todos os povos, não são os meus feitos, o que eu faço não interessa. Cantai para Ele, não é para mim, não é para o meu vizinho, não é para ninguém, é para Ele. Entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas, não são as minhas maravilhas, não é a minha natureza pecaminosa, são as minhas preferências, nada disso. Verso 9, verso 10, glorificai-vos em seu santo nome, é nele, não é em você, não é em mim, não é num pastor, não é num apresentador da Novo Tempo, de qualquer lugar que seja, é Ele. Procurai o Senhor e o seu poder, não sou eu mesmo. Buscai sempre a sua face. Verso 12, recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes da sua boca. O culto é teocêntrico. A música é teocêntrica. Queridos, tem que ter música sim, em que nós expressamos o perdão de Deus por nós. Olha que música linda que agora há pouco ela cantou, né? Tem que ter isso. Só que na música, ao mesmo tempo em que expressou que queria que Deus aliviasse o sofrimento, ela mostrou que quem é que aliviou o sofrimento dela? Quem? Deus. Então essa é uma música teocêntrica, ok? Então você tem que demonstrar na música, sempre, que o foco é Deus. E você tem que exaltar Ele. E como na música linda que ela cantou para nós, quem que é os que soluciona a angústia dela? É Deus, mas ninguém. Ok? Então, queridos, tem que ser isso. O foco tem que ser Ele. Ele que é o foco das nossas músicas, da nossa adoração. Se não for isso, está errado. Outra coisa, princípio musical, estamos terminando. As músicas bíblicas, a adoração era bíblica e doutrinária. Verso 13. Primeiro,
Eu não vou ler aqui todos, tá? Mas do 13 ao 23 e o 33, olha só quais são as doutrinas e temas que faziam parte desta adoração aqui, ó. Tinham promessas. Então isso é importante, viu, queridos? Nós temos que cantar músicas que nos relembrem as promessas de Deus para a nossa vida. Porque isso fortalece o quê? A nossa fé. Melhora a nossa autoestima. Nos dá mais força, vigor para seguirmos na caminhada cristã. Então, temos que ter músicas que destaquem as promessas, todas as promessas de Deus. Incluindo as promessas de prosperidade. Eu sei que às vezes nós temos medo de nos familiarizarmos, né, com o teólogo da prosperidade. Nós não devemos mesmo, né? Porque eles colocam o dinheiro como centro. Mas nós não podemos, irmãos, pensar que Deus nos chama para uma vida medíocre. A pobreza, irmãos, é resultado do pecado, né? Então você tem que também destacar essas promessas de Deus em todos os sentidos. Outra coisa que você vê aqui, importância da comunhão com Deus e constante recordação do seu amor. Davi incentivava isso na adoração. Você vê no verso aqui 41, que eles tinham que constantemente, durante o louvor, exclamar: ó Deus, eterno é o teu amor. Então, constantemente, tinha que lembrar e reforçar na mente que Deus é amor. Que Deus é bondoso. Porque a nossa mente, irmãos, ela é programável, diríamos assim. Então você tem que dar essas ênfases. Você via também no culto a doutrina de Deus, doutrina da criação, doutrina da salvação e doutrina do juízo. Todas as doutrinas. Então, o culto, o sermão, a música, tudo tem que englobar a palavra de Deus. E você vê ali depois dos versos 13 em diante várias outras doutrinas, mas as principais que faziam parte. Finalizando, o culto era evangelístico doutrinário e não Nutella, tá? O que eu quero dizer evangelístico doutrinário e não Nutella? Não é falar simplesmente o que o público quer. Se eu tocar nesse assunto, eu posso ofender. Nada disso. O problema não é o que você diz, é como você vai dizer o assunto. Eu estou há 14 anos no Na Mira da Verdade. Eu já falei várias vezes que o papado está presente sim nas profecias. Que o papado, com suas doutrinas, separando dos irmãos católicos, apostólicos romanos, que são sinceros na sua fé, e Jesus conhece essa sinceridade, o papado faz parte sim do poder de rebelião contra Deus por meio de suas doutrinas. Já falei isso várias vezes. Já falei de forma certa, já falei de forma errada. Mas o que eu percebi? Eu tenho muitos telespectadores, nós temos muitos telespectadores, o Tito sabe bem disso, católicos, que mesmo que não concordem com tudo que nós dizemos, eles gostam do programa, por quê? Mesmo que eu fale da presença do papado nas profecias, que é uma crença protestante, assim, era inegociável até o século XIX, pelo menos, isso aí veio de Lutero, veio de Calvino, não fomos nós que inventamos, né? Eles gostam do programa, por quê? Porque eu falo de uma maneira em que eu separo o erro doutrinário do papado dos irmãos católicos que são sinceros e honestos no que creem. Tá? Então você vê Davi, por exemplo, aqui no louvor, e olha, e haviam várias pessoas de outras nações que eram reunidas a Israel. Por exemplo, no verso 26, olha como não era nada de nutelice aqui, ó. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos de ídolos, mas o Senhor criou os céus. Ele está dizendo o seguinte, olha, os deuses de vocês não valem nada. O que vale é o Deus verdadeiro. Se você não for sincero e ensinar para as pessoas, por exemplo, como que você vai salvar alguém do precipício, se ao você ver que a pessoa vai para o precipício, você tem medo de dizer para ela para não assustar ela? É melhor você dar um susto na pessoa e ela dar um pulo para trás e ver que vai para um precipício do que você deixar que ela continue e vá para o precipício e morra. Então você tem que advertir, ensinar doutrina, ensinar a palavra de Deus. Nós vivemos numa crise doutrinária absurda.
Pelo nível de perguntas que eu recebo em igrejas nossas, eu vou dizer bem declaradamente, é uma vergonha. Eu estive, quando tem caravana da Novo Tempo, e nós damos sempre um brinde, né? Antes do sermão para as pessoas. Aí distribui, né? Os folders, muitos anjos da esperança, né? Tem ajudado a Novo Tempo nesse trabalho de evangelização. Agora, eu não dou o brinde por moleza, não. Eu lanço uma pergunta, por exemplo, se você está sentado agora do lado de uma testemunha de Jeová, e ele abre para você Apocalipse 3,14, que diz que Cristo é o princípio da criação de Deus, né? Como que você prova que Jesus não é uma criatura? Irmãos, quase ninguém responde. E eu não dou o brinde. Se não responder, eu não dou. E se alguém der uma resposta aproximada, aí eu ajudo. Ó, isso está no caminho, complemento a resposta, e aí eu dou o brinde. Se não responder, eu não dou e acabou. Um adventista sétimo dia, um cristão, não saber defender, pelo menos o básico da divindade de Cristo perante o testemunho de Jeová, isso é uma vergonha. Não tem como. Não posso recompensar um negócio desse. Então, irmãos, nós temos que parar de brincarmos, irmãos, estudar a Bíblia, viu? Sabe o que Ellen White fala no Conselho sobre Saúde? Somente, presta atenção nesse termo, somente os diligentes estudantes da Bíblia estarão aptos para enfrentar os últimos enganos. Olha, somente, irmãos, é muito específico. Ou seja, aquele que lê de vez em quando, que, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meus irmãos, eu falo isso por mim mesmo, tá? Que eu já errei muito nisso também. Irmãos, o diabo vai nos pegar de um jeito ou de outro. Eu lembro muito bem, irmãos, há vários anos atrás, eu fui obreiro bíblico, irmãos, por muitos anos. Se você falava, você estava estudando a Bíblia com alguém, e um testemunho de Jeová sabia que tinha um adventista estudando a Bíblia com alguém naquela casa, ele passava do outro lado da rua. Hoje ele vai rindo, porque ele sabe que está muito mais bem preparado do que você e do que eu. Cadê a nossa identidade, irmãos? Profética, teológica, doutrinária. Os nossos pioneiros, eles não liam menos de 100 estudos bíblicos num único estudo bíblico. E muitos eram pessoas que não tinham nenhum grau acadêmico. Na verdade, eram pessoas leigas. E aí, irmãos, eu vou fazer um culto de 5 minutos com meu filho para ele não enjoar, mas o celular tu deixa ele ficar 2, 3 horas seguidas, né? Para onde que vai uma criança desse jeito? Não, se ele fica 2, 3 horas no celular, ele tem que aprender a ficar aí mais tempo no culto, sim. Você tem que educar o seu filho, não é o celular. Eu não sou contra o celular, minhas filhas têm. Mas como lá em casa, a mãe é a lei e eu sou a graça, é a mãe que mais administra isso. E tem que ser. Entendeu? Minha esposa define limites. Eu também, óbvio, eu vou apoiar minha esposa sempre, né? Mas a mãe tem uma percepção que nós pais não temos. Nós achamos às vezes que atender o filho, não, vamos entreter ele e deixar. Não, é muito mais do que isso. Graças a Deus que tem as mães, senão o mundo estava perdido. Nenhuma criança sobreviveria, está todo morrendo de fome. Quando a criança quer comer uma coisa, para mim é mais fácil pedir no iFood, né? A mãe já vai e faz. Entendeu? Então, irmãos, pensar nisso, tá? O culto também era generoso. Muito interessante isso aqui, queridos. Ninguém aparecia no culto sem uma oferta para Deus. E isso é uma coisa que me chateia comigo mesmo, irmãos. Eu percebi, e eu gosto de fazer isso, né? De transferir o meu dízimo já direto para a associação e tudo mais, porque a igreja, irmãos, tem pressa evangelística para salvar as pessoas. Mas deixa eu dar uma dica, irmãos, nós não podemos perder o hábito de trazer a oferta aqui na salva da igreja com os nossos filhos. Isso é muito importante. E mais, irmãos, temos que parar de dar para os nossos filhos só o que sobrou da nossa carteira. Isso é muito feio. Você está ensinando para o teu filho o seguinte: para Deus pode ser qualquer porcaria.
Ah, não, R$ 1 para Deus está bom, meu filho. Agora, para o All-Star, pode ser 300, 400 reais. Para Deus, não, filho, 20 centavos, 30 centavos, leva para Deus. Não, não é isso que você faz. Você tem que ensinar o seu filho que a parte mais importante da sua renda pertence a Deus. Compre sim bons tênis, boas roupas, dê o melhor do conforto para os seus filhos, porque nós vivemos também para isso. Mas você tem que ensinar para ele. Não é a sobra que nós damos para Deus. Provérbios 3, 9 e 10 fala, temos que honrar a Deus com as primícias da nossa renda. É a primeira parte. O dízimo, que é obrigatório, é uma questão de adoração, e a oferta. Não pode ser o que sobra, irmãos. Eu já errei nisso, tá? Então não estou aqui falando como um santo. Ah, eu, Leandro... Não, eu já errei nisso. E hoje com a minha esposa nós policiamos nisso. E minha esposa fala que o meu sogro tinha um hábito muito interessante, que quando ele dava o dinheiro para as meninas ofertarem, eram sempre as notas novinhas. Imagina o impacto disso na mente de uma criança. Olha, a oferta que eu vou dar para Deus não é uma nota rasgada, suja. Não, a oferta que eu vou dar para Deus, ela é novinha, limpinha. E a educação religiosa que o meu sogro e minha sogra deram para minha esposa, para minhas cunhadas, é inquestionável. Vocês entenderam? Então, irmãos, temos que cuidar com isso aí. E aí, para finalizar, a adoração continuava no âmbito familiar, meus irmãos. Olha que coisa fantástica, esse é o último verso que nós vamos ler. Então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com sua família. A adoração do templo se estendia, continuava em casa e vice-versa, né? A adoração de casa continuava no templo e a adoração do templo continuava em casa. E aí você vê que, como parte da adoração, Davi com a sua família cultuava a Deus, e como parte da adoração, Davi passava um tempo com sua família. Você tem passado tempo suficiente com a sua família? Você tem passado tempo suficiente com seus filhos para ouvir das alegrias e das frustrações deles? Você tem passado tempo suficiente com seus filhos para poder você aproximar o coração deles do seu, e assim você poder ensinar princípios e valores? Quem tem passado mais tempo com o seu filho, você ou o celular? Meu irmão, minha irmã, isso é muito sério. Quando Jesus voltar, eu desejo que você e eu digamos as palavras de Isaías 8,18. Senhor, eu estou aqui com os filhos que o Senhor me deu. Você quer dizer isso para Jesus? Então feche seus olhos que eu vou orar por você agora. Senhor, nos ajude e nos ensine ao adorarmos da maneira como o Senhor quer ser adorado e não da forma como nós queremos adorá-lo. Obrigado por esses princípios de 1 Crônicas, capítulos 15 e 16, que nos colocam no prumo, que nos dão o foco correto da nossa vida da adoração, que é o Senhor. Senhor, somos muito falhos e pecadores, mas nós te agradecemos, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário é a maior demonstração de que nós temos sim um grande valor para o Senhor. Alguns dizem que nós não valemos nada, valemos sim, valemos a vida da segunda pessoa da divindade, e nós te agradecemos por isso.